Olá a todos! No vídeo de hoje, nós vamos assistir a algumas observações sobre o triângulo pitagórico e os seus derivados, as suas ampliações, ok? Sobre este matemático fabuloso que foi Pitágoras de Samos. E os nossos apresentadores e colaboradores de hoje são Laiene, Valdênia, Raíssa Ohana, Nicole, Andrew, Moni Érica, Grazi Cíntia, Samile e Júlia. Vamos assistir, comentar, curtir esse trabalho maravilhoso e vamos aproveitar do começo ao fim. Conto com vocês. Compartilhe com todos, que foi aí muito prazeroso participar dessas observações, dessas aferições, de todo esse processo falando sobre Pitágoras e também sobre essa maravilhosa forma geométrica que é o triângulo retângulo. Então, vamos nessa, vamos lá, vamos agora! Triângulos retângulos são chamados de triângulos pitagóricos quando as medidas de seus lados forem números inteiros, onde a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a c ao quadrado. Por exemplo, podemos somar o triângulo com as seguintes medidas: 3, 4 e 5, pois 3 ao quadrado, que é 9, mais 4 ao quadrado, que é 16, dá o resultado de 5 ao quadrado, que é igual a 25. O seguinte triângulo pitagórico possui as medidas de seus lados, sendo 36, 48 e 60, numa ampliação de 12 vezes do triângulo original. Logo, 36 ao quadrado, que é 1.296, mais 48 ao quadrado, que é 2.304, dá o resultado de 60 ao quadrado, que é 3.600. Boa tarde, hoje eu vim apresentar um trabalho orientado pelo professor Júnior com o assunto triângulo pitagórico. Sobre o que se trata um triângulo pitagórico? Um triângulo pitagórico é aquele que segue uma sequência de ampliação do triângulo original de 3, 4 e 5. E nesse caso, desse triângulo, da imagem, seria uma ampliação de 2 vezes, tendo como resultado 6, 8 e 10. Nesse triângulo, a hipotenusa é equivalente a 10 e os catetos equivalente a 8 e 6, pois eles são adjacentes ao ângulo de 90 graus. E por que esse triângulo é um triângulo pitagórico? Porque o quadrado da hipotenusa é equivalente à soma dos quadrados dos catetos, como é possível ver aqui. Que a soma dos quadrados do cateto dá um determinado número e a raiz quadrada desse número é igual ao valor da hipotenusa. Oi, meu nome é Raíssa Ohana, aluna do 9º ano, e vim mostrar para vocês o triângulo pitagórico. Como podemos ver, temos o lado 63 e o 84, que são os dois menores lados do triângulo e são chamados de catetos. E o 105, que é o maior lado do triângulo, é chamado de hipotenusa. De acordo com a teoria de Pitágoras, relacionamos os lados do triângulo desta forma: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aqui, a gente tem 63 ao quadrado, que é igual a 3.969, 84 ao quadrado igual a 7.056, 105 ao quadrado igual a 11.025. A soma dos catetos são 3.969 mais 7.056 igual a 11.025, que é equivalente ao quadrado da hipotenusa. Oi, meu nome é Nicole. Hoje nós vamos falar sobre o Teorema de Pitágoras, que é uma expressão matemática criada pelo matemático Pitágoras, que afirma que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas o que é hipotenusa e o que é cateto? Hipotenusa é o maior lado do triângulo retangular e os catetos são os outros dois lados. Aqui nós temos um triângulo pitagórico, 3, 4 e 5, que foi ampliado 5 vezes, resultando em outro triângulo pitagórico, 15, 20 e 25. E como nós sabemos que esse que foi ampliado realmente é um triângulo pitagórico, fazendo o Teorema de Pitágoras. E como eu já falei, o quadrado da hipotenusa igual à soma dos dois catetos.
a gente vai substituir A por 25, que é o maior número, e substituir B e C pelos outros dois números. Resolvendo o quadrado dos dois, que dá 225 e 400, somando, que dá 625, e depois passando esse 2 para formar uma raiz, que fica 620, raiz quadrada de 625, que dá 25, provando que é um triângulo pitagórico. É isso. Bom, eu sou um aluno do 9º ano da Escola ERE e estou aqui para apresentar o triângulo pitagórico que foi desenvolvido por Pitágoras. No caso, o meu triângulo tem os lados 40, 60 e 75. A fórmula para responder é a ao quadrado mais b ao quadrado igual a c ao quadrado. Substituindo essas letras pelos valores do meu triângulo, vai dar 45 ao quadrado mais 60 ao quadrado igual a 75 ao quadrado, que no caso é 45 ao quadrado é igual a 2025, 60 ao quadrado é igual a 3.600 e 2025 mais 3.600 é igual a 5.625, que é o valor de 75 ao quadrado. Obrigado por ter assistido. Oi, eu sou Anne Érica e hoje eu vim falar sobre o triângulo pitagórico. Bom, o triângulo pitagórico é aquele triângulo que apresenta uma sequência de ampliações do triângulo original, ou seja, do triângulo dos lados 3, 4 e 5. Então, como eu optei por ser o triângulo que recebe uma sequência em 24 vezes, nós vamos pegar o lado 3, 4 e 5 e ampliar por 24. Então, o 3 vezes 24 dá 72, o 4 multiplicado por 24 dá 96 e o 5 multiplicado por 24 dá 120. A hipotenusa do meu triângulo vai ser, obviamente, 120, porque é o maior lado, o lado que apresenta o maior número. E os catetos são 96 e 72, porque são os lados que são adjacentes ao ângulo reto. E como saber se esse meu triângulo é um triângulo realmente pitagórico? Nós vamos pegar o método de Pitágoras e vamos tentar colocar no valor do lado do meu triângulo. Então, nós pegamos a hipotenusa, o quadrado da hipotenusa, óbvio, e deixamos igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, nós pegamos o 96, quadrado de 96, somado com o quadrado de 72. Então, vai ser 9.216 mais 5.184, que dá 14.400. A potência da hipotenusa passa como uma raiz por 14.400 e a raiz de 14.400 dá 120, que é a minha hipotenusa. E então, é bom mostrar a importância também desse método que foi desenvolvido por Pitágoras e os pitagóricos, né? Que é um assunto que não vemos apenas numa série. Também vamos ver no ensino médio, talvez até numa faculdade, provavelmente numa faculdade. Então, é sempre bom a gente ter esse método de Pitágoras na mente para sempre saber o que fazer quando estivermos estudando esse assunto novamente. Boa noite, sou aluno do 9º ano, me chamo Graziele Cintia, o professor orientador é Júnior. Eu vim apresentar um trabalho de matemática sobre o triângulo pitagórico. Primeiramente, o que é um triângulo pitagórico? É um triângulo formado por três números naturais, A, B e C, tais que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. O nome vem do Teorema de Pitágoras, que afirma que se as medidas dos lados de um triângulo retângulo são números inteiros, então são um termo pitagórico. O que foi o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras é uma expressão que pode ser aplicada em qualquer retângulo, ou seja, um triângulo de um ângulo de 90 graus, ou seja, reto. O Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. O que é a hipotenusa? É o lado mais longo do triângulo retângulo, por ser do lado oposto ao ângulo reto, que define qual tipo de triângulo. Em qualquer triângulo retângulo, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa.
O valor da hipotenusa é 100, a hipotenusa é toda essa parte maior do triângulo pitagórico. O valor dos lados é 60, 80 e 100. E o idealizador dessa ideia é Pitágoras. Para você descobrir qualquer valor do triângulo pitagórico, o que eu escolhi foi x, que é o lado B. Aí, para você descobrir, basta você seguir essa fórmula: a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a c ao quadrado. Eu troquei os sinais, mas vai dar o mesmo resultado. Aí, a vale 100, que aí vai ficar 100 ao quadrado igual a x ao quadrado, b vale x e c vale 60. Fica mais 60 ao quadrado. Menos x ao quadrado igual a 10.000 menos 3.600. O x fica negativo porque depois da igualdade ele estava positivo. Quando eu passei para antes da igualdade ele ficou negativo. E aqui estava somando, aqui fica diminuindo. Aí menos x ao quadrado é igual a menos 6.400 dividido por menos 1. Como o x não pode ficar negativo, a gente divide por menos 1. Aí fica x ao quadrado igual a 6.400. X é igual a raiz quadrada de 6.400. X é igual a 80. Então aqui x é igual a 80. Esse é o meu triângulo pitagórico. E para quem não sabe, triângulos pitagóricos são triângulos que seguem uma sequência de ampliação do triângulo original. Ou seja, no caso, o triângulo original é composto por 3, 4 e 5. E a partir desses números, eles são multiplicados e dão em novos triângulos que, com essa equação, podem ser resolvidos. No caso do meu triângulo, ele foi ampliado 8 vezes e deram os resultados 24, 32 e 40. Esses daqui são os catetes do triângulo e essa é a hipotenusa do triângulo. E a hipotenusa vai ser sempre o lado oposto ao ângulo reto. Essa, como eu já falei, é a equação pitagórica, que é usada para resolver o triângulo pitagórico. E é isso. Boa tarde, meu nome é Júlia, sou do 9º ano e eu vim apresentar sobre o triângulo pitagórico. E aqui é a conta para descobrir a hipotenusa, que é a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a 44 ao quadrado mais 33 ao quadrado é igual a 1936 mais 1089. A é igual a raiz de 3.025. A é igual a 55. 55 é a hipotenusa, que é o A. E B e C, eles são os catetos. Aqui ele está representado no triângulo, que A é 55, que é a hipotenusa. B, 44, que é o cateto. E C, que é 33, que também é o cateto.